Eu iniciei trabalhando figuras geométricas. Por quê? Porque ele gostava do bloco lógico. Ele pilhava os blocos lógicos. Então, eu fiz toda uma mediação para ele perceber que essa figura geométrica pode fazer parte do desenho em quadrinho. Ó, a gente não tem no desenho em quadrinho somente quadrados. A gente tem também retângulos, que podem ser bem grandes ou médios. E temos os quadradinhos. Se você pegar hoje um gibi, você vai ver que isso aparece. Tem espaços diferentes. Em forma. Tem outras formas, né? Mas aqui a gente trabalha mais aquele clássico, que ou a imagem está num quadrado, ou a imagem está num retângulo. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei aqui o que é, qual é a cor, qual é a forma, qual é o conceito, tudo narrado. Por quê? Porque ele não oralizava, mas ele apontava. Então, eu dizia, ó, separa o quadrado amarelo, daí ele separava. Separa o retângulo vermelho, ele separava. E aí que eu fiz a transcendência. Olha, eu trouxe aqui uma imagem para você. Eu quero que você me diga, me aponte, me fale onde eu posso encontrar um quadrado e onde eu posso encontrar um retângulo. Então, a criança saiu do material dourado, que eu tinha trabalhado esse conceito, e foi para essa imagem aqui. Mesmo que essa imagem tenha sido para apoiar, porque como ele não verbalizava, ele não podia me dizer, lá no desenho em quadrinho, lá na minha casa a janela é quadrada. Não tinha isso, eu tinha que dar uma referência para ele. Então, eu já trouxe algo que iria chamar a atenção, que é o que ele gosta, o hiperfoco. Então, ele me apontou que esse espaço eram retângulos. E os outros eram quadrados. Beleza? Isso não foi assim, ó, rápido, 5 minutos. Uma sessão inteira para a gente explorar detalhadamente o bloco lógico e o quadrado e o retângulo. As histórias em quadrinhos, elas são conhecidas exatamente por essa característica, que é muito marcante. As cenas são separadas. É uma característica básica. E aí, eu chamando a atenção da criança com TEA para isso, é muito bom, porque ela vai ver que no desenho em quadrinho há um conjunto de linhas que delimitam o espaço, que pode ser quadrado ou retângulo, né? As mediações que eu fiz, fazendo a relação entre o bloco lógico e a característica do desenho em quadrinho, eu utilizei perguntas do tipo: você sabe que podemos usar duas figuras geométricas como marcadores de espaço? Marcadores de espaço, porque é isso que é lá no desenho em quadrinho. Nós podemos usar isso para demarcar um espaço. Veja aqui a história em quadrinho. Observe e veja. Onde podemos encontrar um marcador quadrado e um retângulo? Observe aqui. Entre um marcador e outro, ó, há um espacinho, não é mesmo? Há um espacinho. Eu chamei a atenção dele para isso. Há um espaço. Esse espaço, ele tem um nome. Ele tem um nome especial. Estou trazendo o quê? A curiosidade. Porque a criança autista, muitas vezes, ela tem dificuldade em olhar para algo que ela não vê sentido. Porque ela já conhece história em quadrinho. Então, eu vou chamar para alguma coisa que tem na história em quadrinho que ela não conhece, provavelmente, né? Então, entre um demarcador e outro, há um espaço. E isso tem todo um sentido. Se chama calha. E eu ainda disse, talvez você nunca tenha pensado nisso. Chamamos de calha esse vãozinho que tem entre um espaço e outro. E é muito especial essa parte. Por quê? Porque a calha, ela pode ajudar a delimitar o tempo. Se a calha for muito larga, é um tempo maior para passar para outra cena.
E se for uma calha fininha, lógico que você já passa de um lado para o outro. Ou seja, entre uma calha e outra, eu posso pensar rapidamente ou pensar muito para depois ir para o outro demarcador. Olha que coisa interessante. Essa criança, ela se concentrava muito em coisas que ela não sabia, porque o que ela já sabia, ela não queria nem olhar. Então, e esses foram ajustes que eu mesma, enquanto mediadora, eu fui aprendendo e trazendo para experimentar, para buscar essa atenção dessa criança, porque era isso que eu queria. Aquela frase que eu já falei em alguns momentos, não me aceite como eu sou. Então, não poderia aceitar que essa criança não oralizava, não olhava. Não, eu tinha que buscar uma alternativa, uma estratégia, adaptar algum material para trazer essa criança para mim, porque eu queria investir nela, né? E aí, eu fiz muita coisa do tipo, vamos procurar aqui se essa calha é sempre do mesmo tamanho ou se ela muda. Aqui, basicamente, é tudo do mesmo tamanho, né? E essa? E essa? Vamos comparar. Essa e essa, elas são... A calha, né, que é esse espacinho, são diferentes? A ponte, aquela que é mais larga, aquela que é mais estreita, isso significa que a gente tem que dar um tempo entre um quadrinho e o outro quadrinho. Você acha isso interessante? Mesmo que essa criança não verbalize, eu tenho que perguntar: você acha que isso é interessante? Eu acho muito interessante. Depois, nós saímos dessa etapa e passamos para uma outra etapa que é muito interessante, porque essa criança, ela fazia de vez em quando alguns barulhos, do tipo brum, lá, 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 um sonzinho diferente. E aí, eu disse o seguinte, eu trouxe, dos desenhos em quadrinhos, eu trouxe, então, os balões, certo? E trouxe as onomatopeias, que são aqueles barulhinhos de comer, de roer a unha, sabe? Olha, essa daqui foi maravilhosa. Isso aqui chamou muito a atenção, muito mesmo. Aqui nós começamos a desenvolver uma fala mais intencional. Por quê? Porque eu repeti o sonzinho para que essa criança repetisse também. Como não era algo funcional inicialmente, era só um barulho, nós começamos a mostrar que esses barulhinhos aqui poderiam ser funcionais. Como assim? Se eu vou nhaque, 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 representar isso como eu estou comendo, o que que você quer? Olha, agora eu estou com fome, então eu quero nhaque, 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 nhaque. Quero comer. Começou a virar funcional. Então, nós brincávamos muito com esse tipo de sonzinho. E isso, o que que fez? Foi organizando essa necessidade da criança se expressar um pouco mais, né? Mas vamos lá nos balões. Os balões, eles são muito interessantes porque eles podem estar de várias formas, eles podem representar onomatopeias, eles podem representar sons, ideias, falas. Os balões, eles simbolizam tanto a fala quanto o pensamento dos personagens. E aí eu fiz uma mediação dos balões. Então, aqui, ó, usei folha desse tipo. E aí eu perguntava, por exemplo, aponte para mim alguma coisa que você conhece. Isso representa algo para você? Por exemplo, um coração, uma lâmpada, não é mesmo? Isso representa algo para você? Eu faço a pergunta. Eu não precisa ele me responder na oralidade. Eu estou fazendo, eu estou gerando a necessidade cognitiva de organizar a fala, de organizar o pensamento. Então, eu fazia as perguntas e se ele não me apontava, eu respondia, eu mesmo respondia.
Isso é uma técnica que a gente chama de solilóquio, onde a gente utiliza a mediação para quem não verbaliza. Então eu falava assim, ó, isso para mim representa o amor. Eu estou apaixonada, então representa. A luz representa uma ideia que eu tive. Então eu vou narrando toda essa sinalização aqui, que é muito importante fazer isso. Ó, por exemplo, qual você poderia representar uma ideia que você tem ou algo que você não gosta, né? E essa ideia? Né? E essa, o que que representa? E essa, o que que representa? E essa? E assim eu ia perguntando, e se ele não me respondia, eu mesmo ia respondendo e olhando para ele, vendo as reações, né? Perguntando, olha o que representa. Isso aqui. Não! Representa isso. Isso representa o não. Aí eu perguntava, você já gritou? Você grita? Você sabe gritar? Você pode gritar para mim? Eu quero escutar. Então, tudo isso foi feito, foi mediado, foi construído. Depois nós passamos realmente para as onomatopeias, porque onomatopeia é um som da fala que pode ser representado num balão ou fora do balão, que representa que a pessoa, atim, espirrou, que ela está comendo, está tomando um suco, estão batendo, toque, 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 não é mesmo? Às vezes, isso eu dizia muito para ele, porque nessa sessão aqui das onomatopeias, eu trabalhei umas 3 sessões com onomatopeia, porque eu vi que ele ficou mais responsivo, essa criança, ela dava mais respostas no sentido de olhar, de sorrir, de apontar, de ficar com o papel na mão observando. Gente, isso é uma forma de interação. Isso é uma forma de interação muito boa para aquela criança que não verbaliza nada. Assim, aí eu dizia, às vezes você faz alguns sons que não quer dizer nada, nenhuma palavra, mas é um som. Eu sei, eu conheço às vezes que você faz um som. Vamos escrever, vamos colocar esse teu som numa onomatopeia. E aí nós partimos para desenhar, ou seja, a representação do som da fala. Ela pode ter uma expressão física, gráfica, sinestésica. Olha o processo, que maravilhoso, não é mesmo? E após isso, então, eu trabalhei, né, em 10 sessões. Primeiro, os desenhos em quadrinhos, como eles eram distribuídos. Retângulo, quadrado. Depois, eu trabalhei os balões, os tipos de balões. Depois, eu trabalhei as onomatopeias. Todos são elementos separados, mas que chamavam muita atenção dessa criança. E, por fim, eu trabalhei, porque ele gostava muito de recortar, de revista, foi o que ele aprendeu na educação infantil, e ele trouxe até 11 anos, só fazendo isso. Então, eu levei algumas imagens para a gente recortar. Ó, algumas imagens. Vejam bem, mas eu não só pegava imagem assim, eu pegava imagens, ele também apontava algumas imagens, mas a gente comparava. Essa aqui é a mesma menina, ó. Só que aqui ela tá brava, com raiva, e aqui ela tá alegre. Então, a expressão facial, porque a criança com TEA, ele não consegue perceber essa, né, essa questão da empatia, tem uma certa falha. Os neurônios de espelho, eles têm dificuldade em compreender o que exatamente aquela pessoa está se expressando, né? O outro está expressando os seus sentimentos. Então, é muito importante que a criança compreenda o que significa cada expressão. Então, eu acabei mediando várias imagens desse tipo, né? Ó, tá pensando, ó, tá com lágrimas nos olhos. Isso também foi importante, porque ao final nós construímos com os personagens uma história em quadrinho. E num livrinho, né? Fizemos lá
4 páginas, mas já valeu a pena. Por quê? A gente demarcava que em cada página tinha que ter um retângulo e 2 quadrados, 2 quadrados mais 2 quadrados. E assim a gente foi construindo passo a passo e fizemos um livrinho para que ele levasse para casa. E, posteriormente, várias outras sessões para trabalhar a alfabetização, né? E aí foi. Mas eu trouxe esse caso para você ver que mediar traz muito benefício quando você utiliza a estratégia correta.